Bom dia a todos. Antes de mais, quero só esclarecer aqui um pormenor. Portanto, efetivamente, coube-me a mim esta responsabilidade de dar resposta a este projeto fantástico, mas isto é fruto de um trabalho muito grande de equipa da DGE e sem o qual também todos estes resultados não aconteceriam. Ora bem, antes de avançar para a apresentação propriamente dita do projeto e de como é que ele decorreu, queria fazer só aqui algumas notas que me parecem fundamentais. Primeiro, queria agradecer a todos os professores que vieram dos diferentes cantos do país, levantaram-se cedíssimo, aceitaram imediatamente o desafio e, portanto, estou-lhes, em nome da DGE, extremamente grata. Depois, queria agradecer também à DGE por me ter dado a oportunidade de participar neste projeto, porque efetivamente é um projeto com o qual me identifico. Para além de ser uma área de que gosto, é uma área que eu sinto que é emergente ao nível de ser trabalhada para podermos efetivamente pôr em prática o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Isto porque, efetivamente, se queremos cidadãos críticos, participativos, na sua atitude enquanto cidadãos, nós temos que ter cidadãos que saibam e que tenham um espírito crítico bastante apurado. Isto porque, efetivamente, nós estamos a passar por uma fase em que os médias estão presentes no nosso dia-a-dia, consciente ou inconscientemente, e se nós não soubermos utilizar de forma crítica, podemos correr o risco de viver numa bolha. E essa bolha, efetivamente, tem que ser contrariada. Para além de termos o problema das tais manipulações que, como o Dr. José Vítor Pedroso há pouco falou, são graves e podem, efetivamente, condicionar toda a sociedade. Portanto, se nós queremos participantes ativos no nosso novo mundo e conscientes daquilo que efetivamente é a sociedade e o mundo, temos que os ensinar a procurar nos sítios corretos. Ora bem, para além disso, queria só dizer que, efetivamente, eu estou numa equipa neste momento que é da Direção-Geral dos Serviços Educativos, de Projetos Educativos, onde, efetivamente, nós temos a grande responsabilidade de colocar em prática toda esta estratégia da educação para a cidadania e temos ali um maestro da nossa equipa, que é o Dr. José Carlos de Sousa, e que, efetivamente, perante estes 17 domínios, nós temos mesmo que ter um maestro, porque senão eu vou puxar a brasa aos meus média e depois outros vão puxar a brasa a outros domínios e, efetivamente, eles têm que trabalhar-se todos em conjunto. Depois, em relação ao projeto propriamente dito, se eu tiver a estender-me, avisa-me. Portanto, este projeto, quando nos foi apresentado, para nós fez todo o sentido. Efetivamente, cruzar estas duas áreas profissionais é efetivamente um projeto pioneiro em Portugal e não só, a nível internacional. E para nós faz todo o sentido porque, tal como promovemos e, como é que eu ia dizer, pedimos às escolas para aplicarem portanto, este tipo de dinâmicas de trabalhar em parceria com a comunidade, não nos acharmos os detentores do conhecimento, nós também tivemos a humildade de perceber que isso para nós fazia todo o sentido. E, portanto, estes jornalistas em parceria connosco têm aprendido imenso e nós aprendido imenso com eles. Só dizer que, efetivamente, para estes professores, este projeto também foi um fator de motivação enorme. Portanto, porque eles também se aperceberam que teriam contributos imensos em relação a este projeto. Ou seja, este projeto, basicamente, foi organizado numa oficina de formação, isto porque, para ele fazer sentido, tinha que ser mesmo uma modalidade de oficina, não fazia sentido ser de outra forma. Ela organizou-se em 40 horas, sendo que 20 são presenciais e 20 de trabalho autónomo, e aquilo que nós pedimos aos diretores e aquilo que para nós fez sentido é que estes professores tinham que pensar num projeto de literacia mediática para o agrupamento. Ou seja, não bastava só participar nesta formação, eles tinham que implementar um projeto de literacia mediática no agrupamento. Esta formação ficou, portanto, organizada nas sessões presenciais em 5 sessões e essas 5 sessões durante este ano letivo distribuíram-se durante os meses de janeiro a abril. A formação, propriamente dita, centra-se em 3 domínios de conhecimento, sendo que no primeiro domínio temos os elementos e princípios do jornalismo, ética e deontologia. O segundo domínio centra-se nos géneros jornalísticos de informação em redes sociais e tudo aquilo que de certa forma está associado a este domínio. E, por último, a democratização da informação e exercício da cidadania. Ora bem,
Em relação aos professores que iriam participar neste projeto, também foi outra questão que nos debruçámos em conjunto e pensámos que, portanto, para nós podermos implementar efetivamente este projeto na escola, tínhamos de ter aqui um perfil de professores a entrar no projeto. Então, o que é que pensámos? Na altura, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular ainda era um piloto, portanto, selecionámos as escolas que estavam no piloto de autonomia e também pensámos que, portanto, para que isto pudesse ser efetivamente implementado nas escolas, não podíamos ter um professor por agrupamento. Tínhamos de ter pelo menos uma equipa de 2 professores. Então, aquilo que foi solicitado aos agrupamentos, quando os abordámos, foi que tinham que ter 2 professores, sendo que um professor tinha que ser um professor bibliotecário. E o segundo professor, ou o terceiro, porque poderia haver uma equipa de 3, tinha que ser um professor que estivesse envolvido em clubes de média. Clubes de média, já como o Dr. José Vítor Pedroso referiu há pouco, são clubes que podem ser jornais escolares, TVs, rádios, e neste momento, com esta formação, já percebemos que demos um salto e temos também clubes de fotografia, podcasts. Portanto, estes clubes já estão um pouco mais próximos dos tempos modernos. E, portanto, esta foi a selfie dos nossos professores a entrar no projeto, sendo que tinham que ser professores de terceiro ciclo e secundário. Em alguns agrupamentos aconteceu que entraram professores de segundo ciclo, isto porque os professores ativos estavam no segundo ciclo. E também acabámos por não fechar as portas a essa condição. Ora bem, no meio dos diferentes contactos que fizemos às escolas, eu tenho-vos a dizer que qualquer contacto que fizéssemos, os professores e os diretores aceitavam de imediato. Isto porquê? Porque, tal como vos disse, este cruzamento de conhecimento foi sentido logo como uma necessidade óbvia. E, portanto, destes agrupamentos conseguimos identificar 40 agrupamentos e estiveram envolvidos 100 professores. Dividimos, para podermos chegar a todas as áreas de Portugal continental, dividimos isto em 5 zonas geográficas, sendo que no Porto, portanto, as zonas onde vocês aqui veem, onde aconteceram as formações, foram as escolas que nós identificámos que pudessem ser mais centrais para o projeto. Não mais do que isso, portanto, foram estas os nossos critérios de seleção. O que é que eu tenho a acrescentar? Tenho a acrescentar que, efetivamente, um dos grandes segredos deste projeto é, efetivamente, a motivação com que nós trabalhamos, porque acreditamos no projeto. Tal como eu acredito, eu sinto que todos os professores que aqui estão não perderam a motivação. E isto às vezes não acontece quando os projetos chegam ao fim e, portanto, estamos todos bastante motivados em querer continuar e percebemos que, efetivamente, esta parceria é uma parceria que tem que, efetivamente, se vincar mais e dar mais resultados. Por falar em resultados, o Vítor Tomé vai falar em resultados concretos. Eu só falei aqui no fator motivação, mas existem outros. Obrigada. Ora, bom dia a todas e a todos. Obrigado, Susana. De facto, vamos falar dos resultados. Vamos tentar colocar aqui os resultados em meia casca de nós, digamos assim. E os resultados que nos centramos e que nos vamos centrar neste momento são resultados dos professores. Como é que os professores avaliaram aquilo que foi feito? Porque achámos que isso é que era central. Porque o objetivo não era tanto os jornalistas irem avaliar o que os professores fizeram, isso já se fez. O objetivo é que os professores avaliem aquilo que se fez, que eles próprios fizeram, que os alunos fizeram e os jornalistas também. E este gráfico o que nos mostra, de algum modo, é que, em termos de conteúdos, de compreensão do funcionamento dos média em geral, se as atividades foram úteis para os alunos ou se o projeto ajudou na atividade letiva, uma vez que o projeto ia decorrendo ao mesmo tempo que havia intervenção na escola, e também ao nível do desempenho dos formadores, das metodologias que usaram e até das instalações onde decorreram as atividades, portanto, e a formação. Percebemos que, em média, 90% dos professores ou concordaram totalmente que eram adequados e estavam adequados àquilo que esperavam e que previam. Há aqui um discórdia ao nível das instalações, um professor, e ao nível de se as atividades foram úteis para os alunos, que obviamente é só 1%, mas interessa-nos estar atentos a isto e interessa-nos também perceber porque é que não concorda ou não discorda em alguns aspectos, foi útil ou não na atividade letiva. Porque se não foi útil, nós não fizemos o trabalho bem e eventualmente teremos que trabalhar de uma forma diferente para ajudar os professores e para trabalhar com eles e colaborar com eles de forma a que os ajude, de facto. Chegando agora
Nós recolhemos estes dados através de uma ficha de recolha de dados, portanto um pequeno questionário de uma página, mas tinha 4 partes qualitativas e só esta quantitativa. Nas 4 partes qualitativas nós dissemos aspectos positivos, aspectos negativos, se os projetos vão ter continuidade na escola ou não, e depois era algo livre que os professores poderiam manifestar. Em relação a isto, nós organizámos todos estes dados, portanto nós no conjunto temos cerca de 1000 páginas de dados. E vamos tentar agora fazer isto em meia casca de nós, como nós costumamos dizer. E em meia casca de nós consideramos 3 categorias essenciais: colaboração, continuidade, sustentabilidade. Em termos de colaboração, o que é que podemos ver? Por exemplo, houve colaboração entre professores e jornalistas. E houve colaboração porquê? Falava-se muito na reflexão conjunta, poder ver isto da visão do jornalista, poder falar com os jornalistas na primeira pessoa, por exemplo. Depois, houve colaboração entre jornalistas e alunos. Foi destacado o facto da Sofia ter ido à escola, mas houve outros jornalistas a ir à escola. Lembro perfeitamente nas nossas reuniões de Daniel Catalão ter ido à escola, por exemplo, e outros jornalistas foram à escola e trabalharam diretamente com alunos, o que foi destacado pelos professores. Houve também colaboração entre escolas, porque não foi só dentro da nossa escola, mas a escola do vizinho faz isto e nós podíamos fazer isto em conjunto com a escola e podemos criar rede. E é essa lógica de rede que nós queríamos também no projeto e percebemos que os professores a destacaram, o que foi importante para nós. Em quarto lugar, dentro da colaboração, foi destacado muito a questão das bibliotecas escolares. Como nós sabemos, e todos os professores que estão aqui e todos os outros colegas o sabem, a parte da educação para os média é aquela parte que tem sido menos desenvolvida dentro da biblioteca escolar, de acordo com todos os estudos que têm sido feitos, e o que se verificou aqui é que há uma nova centralidade para a biblioteca, pelo menos assim, os professores assim o relatam, e isso consideramos que este aspecto seria interessante. Numa segunda grande categoria, nós começámos pelo currículo e pelas disciplinas. Portanto, houve continuidades, houve continuidades, porque não só na literacia dos média, mas também no português. E esta continuidade entre o currículo e a disciplina e a educação para os média é muito interessante, porque é daqui que podem sair os resultados. Mas também houve continuidade com projetos existentes, não só com projetos curriculares de turma, com plano anual de atividades, não só com, por exemplo, o projeto educativo, com a cidadania que já está em curso na escola, mas há aqui projetos existentes. Lembro, por exemplo, a Cuba TV que pode ser revitalizada, ou a essa TV que pode ser revitalizada, mas também há rádio e há jornais. E além desses jornais, há jornais novos, há jornais online novos, há páginas Instagram novas, há podcasts novos, há rádio. E isso é fundamental. Portanto, isto destacado pelos professores, não são propriamente os jornalistas que o fazem. Em quarto lugar, dentro da continuidade, era fundamental percebermos a cultura de escola. Quando há uma cultura de escola, quando há uma estratégia de escola, quando há uma estratégia local, comunitária, que envolve a escola, em que a escola não tem muros em relação à comunidade, quando se quebram esses muros, essa cultura de escola funciona muito bem, cabe muito bem a cidadania, cabe muito bem a literacia dos médias. Nós chamamos-lhe muito literacia dos médias e jornalismo, que obviamente é feita por jornalistas, mas cabia extremamente bem. E esta cultura de escola que os professores destacaram, nós achamos que ela é fundamental. Numa terceira grande categoria, falámos da questão da sustentabilidade, discutimos isso muito durante a formação com os professores. Um projeto é importante se for avaliado e se for sustentável, porque senão é one shot project e isso não é muito importante. Aliás, o nosso projeto, o nosso todo alargado, que estamos aqui e os que não estão, já está reconhecido em termos europeus como um projeto ímpar porque tem essa sustentabilidade e essa continuidade. Mas como é que os professores as viram? Por um lado, as pessoas disseram que é necessário replicar esta formação em mais sítios, em mais escolas, chegar a mais pessoas. Por outro lado, disseram que querem uma formação, eu cheguei a chamar-lhe 2.0, mas depois nas nossas discussões de tudo isso, por exemplo, bem, não é 2.0, é de aperfeiçoamento. Sim, é de aperfeiçoamento que nós queremos, tem que haver formação a seguir. E o que é que tem a ver também? Tem que haver monitorização dos projetos que estão nas escolas, porque os próprios professores percebem que a colaboração com os jornalistas é fundamental para que se possa avançar. E os jornalistas têm que ir periodicamente às escolas. Portanto, será necessário encontrar aqui uma forma de o fazer. Depois, não chega, porque os professores estão habituados a ser avaliados, mas estão muito habituados a avaliar. E, portanto, era fundamental que avaliassem a oficina. E avaliaram-na e bem. Os professores querem mais prática, os professores querem mais tempo, os professores querem mais espalhado no tempo. Os professores acham que deve começar no início do ano letivo. Portanto, há questões logísticas e questões de conteúdo. E pode também juntar
aqui outros conteúdos, web design e até outros tecnológicos. Finalmente, a formação deve ter sustentabilidade, ou seja, é preciso documentos que a sustentem. E nós falámos no Manual de Boas Práticas, mas parece-nos que não será esse só o caminho. Por último, é preciso reforçar as parcerias, é preciso envolver as direções. Nós percebemos claramente, e os professores também, que quando as direções estão envolvidas, os projetos avançam. E isso é fundamental que aconteça. Mas não só as direções, também os outros professores. E é preciso que haja projetos de longo prazo, porque daí é que vem a sustentabilidade. E, portanto, numa casca de nós, seria isto a que nós chegámos, e eu para já ficaria por aqui, depois falaremos de algumas conclusões do projeto mais à tarde. Obrigado.